Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso episódio, onde nós estamos falando sobre o cérebro da criança. Entenda o cérebro da sua criança. Hoje nós vamos falar sobre outras funcionalidades do cérebro. Nós vamos começar com a empatia. A empatia é uma função que também faz parte lá da parte superior do cérebro. Então, quando você faz perguntas simples que encorajam para que a criança reflita sobre o sentimento das outras pessoas, você também desenvolve a capacidade da criança de sentir simpatia. Um exemplo simples que os autores falam no restaurante: por que você acha que o bebê está chorando? Ao invés de comentar, né? Eles não falam aqui, mas às vezes a gente comenta: nossa, esse bebê tá chorando muito. Ou então uma criança fica olhando, né? E você, às vezes a gente não fala nada. Quando a gente tá lendo um livro junto, por exemplo, como você acha que a Stina está se sentindo agora quando a amiga dela se mudou? Por exemplo, quando você sai de uma loja, você pode comentar, né? Eu acho que aquela pessoa que estava trabalhando na loja não foi muito legal com a gente, não é verdade? Você acha que aconteceu alguma coisa com ela, que ela estava chateada? Essa é uma forma de fazer também a criança pensar, né? Eu quero citar um exemplo por fora, dois exemplos, na verdade, por fora do que está aqui no livro. Um exemplo simples de quando a sua criança, se você tiver criança pequena, ela vai querer pegar na formiga. A criança está descobrindo ali a natureza, tem curiosidade de pegar na formiga, um bichinho pequeno. Se você pedir para ela soltar, ela vai soltar de qualquer jeito. Como ela ainda não tem a coordenação motora bem firmada, os dedos dela, ela ainda não consegue controlar a força dos dedos, provavelmente ela vai matar aquela formiguinha, vai matar aquele bichinho. Mas é mais interessante que, se isso acontecer, ou em alguma outra situação, por exemplo, a criança corre atrás do animal, ou do pássaro, ou assusta, né, o animal que está ali por perto. Aí você pode perguntar: você acha que ele não tá com medo? Será que ele não quer ir para onde a mamãe e o papai dele? E aí a criança vai pensar. Um outro exemplo também é quando a criança está desenhando. Eu estou falando desses exemplos porque são exemplos corriqueiros, né? Que eu já presenciei. Tem crianças desenhando ali ao redor da mesa, e de repente vem uma criança e desenhando o desenho da outra criança, e ali começa o desentendimento. Não a briga, né? Mas o desentendimento. E a criança fica triste porque o amiguinho riscou no papel. Aí a gente pergunta: ela pode riscar no seu papel? Aí ela começa a ficar triste: não pode. Por que não pode? Aí ela começa a pensar, começa a se colocar na situação do outro. Por que o outro não gostou? Por que o outro fica triste? Porque ela traz essa realidade para ela. É mais fácil que você, como educador, como pai ou como mãe, enfim, não só o pai e a mãe, mas como educador no geral, como cuidador, que você traga sempre essa realidade para o mundo da criança. E não que você diga exatamente que é certo ou errado. Você não deve riscar no papel do outro. Você não pode pegar nesse bicho. A criança não vai refletir, ela não vai entender, ela não vai ativar essa parte do cérebro superior dela, a funcionalidade da empatia, porque ela não vai desenvolver essa capacidade de pensar no sentimento do outro. Segundo os cientistas também, os autores escrevem que, segundo os cientistas, a empatia, ela tem raízes mais profundas dentro de um complexo
de sistema, um sistema de complexo bem mais profundo, que é chamado de neurônios espelho. Eu já ouvi falar sobre neurônios espelho e eu vou citar um exemplo bem simples para que vocês entendam. Por exemplo, uma criança que tem Asperger, ela tá ali no ambiente da escola e ela não tem esse entendimento total sobre os sentimentos das outras crianças, daquelas pessoas que estão ao redor dela. Então, por exemplo, ela empurra ou ela vê alguém, ela empurra uma criança, a criança começa a chorar, ela começa a rir. Ela vê uma pessoa caindo e aquela pessoa pede ajuda, ela começa a rir. Por quê? Claro que são vários os níveis, né? Mas as crianças que têm Asperger, elas não têm esse neurônio espelho ativado. Porque pode parecer, para quem não entende, que aquela criança ela está sendo, não está tendo sentimento, não está se importando, está sendo grossa ou mal educada, e na verdade não é. Existe uma falha dentro do sistema, desse complexo de sistema, lá nos neurônios dela, onde ela os neurônios dela não conseguem espelhar toda a situação. E o nível de empatia dessa criança não é o mesmo nível de empatia de uma criança que tem o cérebro funcionando ativamente. Mas segundo os autores, eles falam aqui que a gente vai comentar mais sobre isso no próximo capítulo e a gente vai chegar lá. Tem um desenhozinho muito interessante no livro, que a mãe e a filha, elas estão no parque de diversões e elas encontram um frisbee. É aquele pratinho que a gente brinca de jogar um pro outro, né? E aí a criança encontra o frisbee e traz pra mãe. Aí a mãe fala assim: infelizmente você não pode pegar esse frisbee, é de alguém, entendeu? Coloque lá de volta onde você achou. Geralmente é uma coisa que a gente faz. Talvez você que esteja me ouvindo já tenha feito isso. É normal que a gente queira que a criança devolva e que a gente faça com que ela entenda que é de outra pessoa. Mas os autores colocam que ao invés da gente falar assim, existe uma outra forma de falar para que a gente ative essa parte superior do cérebro. A mãe fala assim: eu entendo que você quer o frisbee, mas como é que essa criança que esqueceu esse frisbee, quando ela vier de volta para pegar, como é que ela vai se sentir se ela não chegar aqui e não encontrar? Então, gente, para desenvolver essa empatia na criança, e que é um sistema mais complexo, que tem raízes mais profundas, que você procure sempre fazer a criança pensar no outro, independente da situação. Lembre-se sempre disso. Trazer à tona perguntas para que a criança comece a pensar: ok, então o outro pode vir buscar, o outro vai se sentir assim, ou então, segundo o exemplo que eu falei para vocês, né, que a gente aplica muito, assim, no nosso dia a dia, é trazer o que aconteceu com a outra criança ou o que ela fez com a outra criança, trazendo para ela. No caso, se a criança morde, o seu filho morde uma outra criança. Aí você pergunta: olha, aquela criança pode morder você? Com certeza ela vai dizer que não. Por que ela não pode morder? O que acontece? E aí a criança vai começar a pensar. Todas essas funcionalidades que a gente está falando aqui no podcast, elas levam ao objetivo mais importante,
que a gente quer que a nossa criança tenha, que é um sentimento forte pela moral. Quando a criança pode tomar decisões sábias, controlar a si mesma. Quando ela consegue, do lado de fora, ter empatia, entendimento de si mesma. Quando ela desenvolve esse sentimento forte, ativo pela moral, isso se refere não somente ao que é certo e o que é errado, mas sim para aquilo que é certo numa perspectiva maior, além das necessidades individuais da criança. Então é sempre uma questão de treinar o cérebro da criança, estabelecendo perguntas também para a moral, para ensinar a criança sobre moral, a gente estabelecer perguntas como, por exemplo, está tudo bem dirigir quando o sinal estiver vermelho, se alguém estiver machucado e se aquela pessoa que estiver machucada tiver que ir rápido para a emergência? Uma outra pergunta como exemplo, se você vê alguém fazer mobbing, fazer uma brincadeira, né, com uma outra pessoa na hora do intervalo da escola, e se não tem nenhum adulto por perto, o que você faria? Eu acredito, gente, que tem tanto assunto para a gente conversar com a nossa criança, e é tão importante que a gente converse com a nossa criança. Faça perguntas, às vezes a gente não tem muito assunto, apresenta situações diferentes, corriqueiras no seu dia a dia. Muitas vezes a gente vivencia, a gente experiencia, né, no trabalho da gente, nas nossas relações com os colegas de trabalho, algo que a gente vê na TV. É sempre interessante procurar descobrir o que a criança pensa, o que ela faria, envolver a criança no mundo em que ela vive, porque muitos educadores, muitos pais, principalmente os pais que convivem ali mais próximo da criança, né? Não somente os pais, mas aquelas pessoas que têm um contato mais próximo com a criança durante a rotina dela. A gente acaba deixando a criança um pouco de lado, porque ela tá ali brincando, ela tá se entretendo, ela tá no quintal, ela tá na TV, aí depois a gente chama para tomar banho, a gente dá comida e a gente veste, aí depois tem que colocar para dormir, aí acorda, vai tudo de novo. Então acaba que a gente deixa aquela criança ali meio que de lado, não esquecida, mas é como se a criança estivesse ali fisicamente, mas a gente acaba não envolvendo a criança no mundo, no total, no contexto geral. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso hoje. Eu tenho envolvido a minha criança no mundo que ela vive, eu tenho falado, perguntado também, né, durante o dia a dia sobre coisas que ela se questiona ou sobre as atitudes dela, feita ela pensar sobre aquela atitude em relação ao outro. Eu tô lembrando aqui sobre essa questão de moral e de empatia. Tem algo aqui que é muito cultural. Se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu moro na Suécia. Então aqui eles têm uma cultura bem interessante, gente, é impressionante. Já mudou um pouco isso e assim também depende também do que é o objeto, mas geralmente quando a gente anda porque aqui tem o espaço dos pedestres, então é muito comum quando a gente está andando no espaço dos pedestres ou dos ciclistas que a gente encontre algo pelo caminho, pode ser uma luva, pode ser um brinquedo, pode ser uma peça de roupa, uma sandália. E é interessante que eles veem e eles deixam lá, ou às vezes quando tá assim no canto, perto da floresta, eles tiram dali e põem num lugar visível.
eles têm essa cultura muito forte e eles estimulam desde quando a criança é pequena a entender que aquilo não pertence a eles, a pensar naquela criança, a pensar naquela pessoa, de como aquela pessoa vai se sentir se ela não encontrar aquilo, que aquilo tem uma importância para o outro. Então, os autores falam aqui que esse treino que a gente oferece para nossa criança, o treino da moral e da ética, dos princípios, quando a gente treina, a gente está colocando ali a base na criança para que ela entenda e que ela consiga tomar decisões durante todo o restante da vida dela. Palavras como, por exemplo, honestidade, generosidade, simpatia, respeito, todos esses pensamentos, essas atitudes que a gente quer que a nossa criança tenha, é muito importante que a gente pense sobre qual modelo que nós estamos dando para ela. Nós devemos nos assegurar de que a gente está vivendo no nosso dia a dia e que a gente está incorporando estes valores durante toda a nossa vida, também para que a criança enxergue isso na gente. Nós vamos falar agora sobre a estratégia número 5 para a interação do cérebro, e os autores colocaram como título mover-se ou perder, movimentar o corpo para não perder o entendimento. As pesquisas têm comprovado que o movimento do corpo afeta diretamente na química do cérebro. Quando uma criança, por exemplo, perde essa conexão com a parte superior do cérebro, uma sugestão que os autores dão para que a criança encontre esse balanço entre a parte superior e a parte inferior do cérebro é fazer com que a criança se movimente. E aí eles citam um exemplo de uma criança, é um menino, o nome dele é Kale e ele tem 10 anos. O Kale, gente, ele está na 5ª série e ele chegou um dia em casa, ele estava totalmente arrasado, se escondeu no quarto dele, de trás do sofá, lá do quarto dele, um puff, né? E a mãe dele foi olhar no quarto, ver o que estava acontecendo, viu que ele estava lá atrás e ela sabia que ele precisava de fazer as tarefas de casa dele, mas ele ficou reclamando, dizendo que ele tinha lição demais, que ele não estava conseguindo fazer aquele monte de tarefa, e a mãe tentou encorajar ele para que ele se levantasse, sentasse na mesa e continuasse estudando, mas ele continuou reclamando, até que ele falou mais alto: é demais. E a mãe dele se ofereceu para ajudar, mas ele se negou a aceitar a ajuda dele e de repente, gente, ele saiu do quarto correndo, desceu a escada abaixo, saiu pela porta de entrada da casa e correu. Aqui no livro diz que ele correu várias quadras, né? E aí depois ele voltou de volta para casa. Quando ele voltou para casa, que ele se acalmou, aí a mãe dele preparou um esmorgos, fez aquela um esmorgos não, um sanduíche, né? Porque eu falei aqui em sueco. A mãe dele usou daquela estratégia, né? Ela não utilizou aquela conversa logo de cara, ela foi pelas laterais ali, ofereceu um lanche para ele, para que ele se acalmasse. E quando ele se acalmou, ela perguntou por que ele saiu daquele jeito, correndo, saiu pela porta de entrada da casa. E ele falou que ele não sabia por que ele fez isso, mas que ele achava que ele precisava correr, que ele achava que se ele corresse, ele ia se sentir melhor e aí ele ia conseguir fazer a tarefa dele. E ele disse que depois que ele fez isso, ele conseguiu fazer. Então, quando o Kale correu, ele treinou a integração do cérebro dele entre a parte superior e a parte inferior do cérebro.
Ele já estava ali naquela situação da Praia do Caos. Se você não chegou a ouvir sobre a Praia do Caos, eu recomendo que você volte nos outros podcasts para você entender sobre essa teoria da Praia do Caos. Então, os esforços da mãe dele não ajudou ele a ir para a parte superior do cérebro, mas quando ele deixou o corpo dele funcionar, quando ele ativou todo o corpo dele, começou a haver uma troca no cérebro dele. Depois de uns minutos de atividade física, ele se acalmou, porque, gente, a amígdala dele começou também a se acalmar. Lembra que a gente falou sobre a amígdala? Então, quando ele começou a movimentar, mexeu também na amígdala dele. E aí, a parte inferior do cérebro começou a interagir com a parte superior do cérebro. E as pesquisas mostram também que nós podemos trocar nossa condição emocional quando nós trocamos a nossa condição física, por exemplo, através de movimentos ou de relaxamentos. Os autores explicam aqui como, por exemplo, se você tentar sorrir 1 minuto, você vai se sentir mais feliz. Se você respirar muito rápido com respirações básicas, você vai começar a sentir ansiedade. E se você respirar devagar, profundamente, inalando, você vai se sentir mais calmo. O nosso corpo, ele é cheio de informações e todas essas informações, elas são mandadas para o nosso cérebro. Tudo o que a gente vive, os sentimentos, tudo começa no corpo. Quando a nossa barriga e os nossos ombros estão tensos, nós mandamos essa mensagem física sobre preocupação, sobre tensão para o cérebro. E também a gente manda inconscientemente a mensagem para quem está olhando para a gente de que a gente está nervoso. Então, esse fluxo de energia e de informação do corpo, ele vai para o tronco cerebral, lá para o sistema límbico, e de lá ele vai para o córtex cerebral. É lá que tem essa troca da nossa condição corporal, da nossa condição emocional e os nossos pensamentos. Então, quando Caleb estava ali sem esperança alguma, totalmente desanimado para fazer aquelas lições, quando a parte inferior do cérebro dele estava dominando e raptou toda a questão lógica da parte superior do cérebro, a energia e a informação foi bloqueada e resultou nessa desintegração. Mas quando ele começou a movimentar o corpo dele, ele facilitou para que essa energia que estava para baixo, essa tensão que ele estava sentindo no corpo, começasse de uma outra forma a relaxar a parte física dele. Eu estou vendo agora aqui, dentro dessa estratégia, uma figura, porque o livro também ele é bastante didático. Aí tem uma figura de uma criança no quarto com a mãe. Eu não sei se é a mãe, mas é uma mulher. E aí a criança fala que ela não quer colocar roupa. E a mãe já fica chateada, né? A mulher. Ah, eu já disse pra você que é hora de se vestir. Agora você vai colocar sua roupa, ou então você vai ter que sentar aqui e ter um momento chato. E aí os autores colocam uma nova estratégia baseada nessa estratégia número 5, que é de tente se movimentar ou perca o momento, né? Perca a estratégia. Aí a criança fala na estratégia correta, né? Eu não quero colocar minha roupa. Aí a mãe começa a brincar. A gente pode brincar da brincadeira de se vestir. Você vai pular como um pequeno menino e aí a gente coloca a calça.
E logo em seguida eles colocam um exemplo que a criança está chateada e aí o adulto chega perto da criança e conversa com ela. Eu sei que você está chateada porque você não saiu com a sua irmã, eu não permiti que você fosse com a sua irmã para dormir com ela e com a amiga dela. Realmente não foi muito certo, não é verdade? Vamos pegar as nossas bicicletas e vamos dar uma volta, então a gente conversa sobre isso. Às vezes pode ajudar a se sentir melhor se as pessoas se movimentam com o corpo. Então façam esse teste com a criança de vocês. Esses exemplos que eu citei são exemplos de crianças em faixas etárias diferentes. É uma prova de que você pode tentar com a sua criança, independente da idade, mesmo que seja com um adolescente. É claro que dependendo da situação e do grau de intensidade ali da emoção que a criança está passando, é melhor que você espere que ela se acalme primeiro. Mas quando as crianças são maiores, elas insistem em obter aquilo muito rápido, elas não têm muita paciência de esperar, ou então elas querem conversar sobre aquele assunto, não pode ser amanhã, tem que ser naquele momento. Então você espera ela se acalmar, quando ela se acalmar, e aí você pode usar alguma estratégia para que a criança se movimente. Você pode pedir para sair com ela, dar uma volta no quarteirão para você conversar. É aquela estratégia, né, gente? Aquela alternativa, aquela dica que eu dei para vocês, de que nem sempre é necessário marcar um horário, ou marcar um lugar específico, ou tornar formal uma conversa do tipo, vem aqui que eu quero conversar com você. Não. Quanto mais natural possível você tornar esse momento que precisa ser resolvido, melhor vai ser tanto para você como para a criança, porque não vai assustar a criança, não vai tornar o momento chato e a criança vai se sentir importante. O objetivo é ajudar a criança a ter esse balanço e esse controle quando ela movimenta o corpo dela. Quando ela movimenta o corpo dela, você tira esse bloqueio entre a parte superior e a parte inferior do cérebro e você deixa o caminho por igual para que essa integração aconteça. Esse capítulo, gente, ele é encerrado com uma estratégia de como você vai explicar para sua criança como o cérebro dela funciona de uma maneira didática. Mas eu vou deixar essa parte final para o próximo episódio, porque é bem detalhado assim, eu quero explicar para vocês de uma forma bem educativa, para que você que esteja me ouvindo entenda sobre o que eu estou querendo falar. Também eles têm um site, eu já comentei sobre isso, só que esse site aqui no livro ele está em sueco, eu não sei se de repente, se você comprar o livro, vai ter o site dele em português, eu não achei o site em português, e lá eles têm um vídeo com algumas instruções e eu também vou falar sobre esse vídeo no próximo episódio, tá bom? Obrigada por você ter ficado até aqui ouvindo o meu podcast. Repassa para os seus amigos, parentes, para os professores das suas crianças, para as pessoas que cuidam das suas crianças. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.